Bom dia. Ao cumprimentá-los cordialmente, gostaria de dar início à apresentação de minha dissertação, cujo título é Perfil Epidemiológico dos Casos de Morte Materna na cidade de Manaus, no período de 2011 a 2015. Eu sou o aluno mestrando em Saúde Pública, Alexandre Sampaio de Oliveira. Meu trabalho foi orientado pelo professor Dr. Hugo César Gomes Solis. Ao se falar de morte materna e perfil epidemiológico, é preciso ter a ciência de que a mortalidade materna é um indicador negativo para a saúde pública de qualquer região do mundo. E é um triste fato a família que sofre a perda de um ente querido. E para a sociedade, a perda de uma mulher na idade fértil e produtiva, na idade de trabalho. As mortes maternas se classificam em causas obstétricas diretas e indiretas. A primeira se refere a complicações obstétricas no período gravídico, parto ou puerpério. São consequências de doenças como DEG, infecção puerperal, problemas no decorrer da cirurgia. Segundo a segunda se conceitua pela morte materna obstétrica indireta, que resulta de doenças pregressas à gestação, doenças anteriores à gestação, como problemas cardíacos, renais, hepáticos, entre outros. O problema. Como um problema, nós temos que entender que há um grande desprendimento no esforço do Ministério da Saúde e da OMS e de outras entidades públicas, não públicas, governamentais e até mesmo sem fins lucrativos para reduzir a morte materna, né? O objetivo do milênio, traçado no início dos anos 2000, em setembro do ano 2000, ele visava reduzir a morte materna para 35 para cada 100 mil nascidos vivos, né? E a partir de 2015 para menos de 20 a cada 100 mil nascidos vivos. Isso aí foi um trabalho muito árduo, porque no Brasil chegava-se a quase 100 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Isso foi reduzindo pouco a pouco. Ainda é longa a jornada e ainda árduo o trabalho para reduzir esse quantitativo, tá? Esse indicador de morte materna ele é um marcador social, tá? No entanto, o grande trabalho vem com enfoque nas medidas preventivas. No caso, a adoção do pré-natal em no mínimo 7 consultas. É um dos métodos, tá? É possível estimar a magnitude da morte materna fundamentalmente por indicadores para realizar informações que contribuam para a instrumentalização das ações referentes à vigilância sanitária, refletindo assim a necessidade da melhora na qualidade dos serviços obstétricos, né? Além do pré-natal, os serviços obstétricos e pós-parto, né? No puerpério aí, como um briefing antes da alta, os modos de cuidado curativo, a alimentação, tudo está influenciando nesse período. O objetivo do trabalho é analisar as principais causas de morte materna na cidade de Manaus e o enfrentamento através da criação de pontos de análise e indicadores de sensibilidade. Os objetivos específicos visam analisar as principais causas de morte materna, traçar o perfil populacional mais atingido com a morte materna, identificar possíveis desigualdades geopolíticas e sociais na mortalidade materna, criar cartilha de saúde da adolescente e segurança sexual. A hipótese.
A hipótese desse trabalho visa encontrar pontos de sensibilidades para se traçar medidas de bloqueio para a morte materna, né? A divisão dessas atribuições, bem como o loteamento da área de abrangência da cidade no tocante da acessibilidade educativa científica e do acompanhamento de execução de políticas públicas, como a aderência ao pré-natal, quantidade de consultas, parto seguro e retorno para avaliação do binômio mãe-filho. O que possibilita, né, evitar a repetição da fragilidade da mulher durante esse período gravídico puerperal. A criação do comitê permitiu identificar rapidamente onde se encontra esses focos da cidade, onde se encontra a maior população que está em risco, né? Um pouco mais à frente no trabalho, vamos ver os dados estatísticos e analisar essa parte de sensibilidade populacional. Justificativa. A formação de um Comitê Municipal de Prevenção de Óbito Materno-Infantil, CMPOMIF, né, com o apoio de muitas organizações governamentais e não governamentais, apoiada pelo Ministério da Saúde, possibilitou muito o crescimento e avaliação e investigação dos óbitos de morte materna na cidade, né? Há grande esforço do comitê na prevenção desses óbitos maternos. Assim, quando há ocorrência de morte materna, o comitê avalia as causas mórbis e mortalidade deste caso, né? Investigando a DO, a DNV, os prontuários, para traçar os perfis de sensibilidade. Nesse processo, o comitê tem possibilidade de ainda investigar os casos de morte materna não especificados, tá? Porém, demora algum tempo, pode levar anos essas investigações. A CENSA, que é a Secretaria Municipal de Saúde, através desse comitê, que é subordinado a ela, elabora mês a mês planos para traçar medidas estratégicas com o intuito de reduzir o agravo e não só o indicador, mas também criar aí uma cultura mais protetora do binômio mãe-filho. Diretrizes metodológicas. O tipo da pesquisa é um estudo ecológico, são estudos de dados que já existem, porém não estão estratificados. São eticamente aceitos, já são notificados na declaração de óbito e na declaração de nascidos vivos. Procedimento: investigação de dados para a série histórica. Método experimental randomizado por período determinado de tempo, abrangência quantitativa e quanti-qualitativa do tipo exploratória. Levantamento bibliográfico. Trash 2008 foi uma das literaturas de apoio para traçar as diretrizes metodológicas. O assunto, as fontes do assunto e de pesquisa foram os downloads de arquivos, livros e protocolos, num total de 102, né? Foram salvos 64, descartados 38, utilizados 48. Os sites utilizados foram 5 governamentais: o DataSUS, SINASC, SIM, Censa e SAGE. DataSUS traz diversas informações de saúde pública. O SINASC é sobre os nascidos vivos, o SIM sobre a mortalidade, a Censa são os protocolos e o CMPOMIF, e o SAGE é a sala de apoio estratégico de gestão. Utilizei também ONGs e outros 5, né, como sites de jornais, notícias, revistas, e a própria ONU-BR, que é a ONU no Brasil, OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e Unicef, né? Todos os dados foram pesquisados e registrados no trabalho e na apresentação. A fundamentação teórica, né? 6.1. Generalidades da maternidade e da mortalidade materna. Teoricamente, a gravidez ela tem como a prévia de uma nova vida, né? A gravidez traz uma série de modificações no corpo, né, estruturais, que são temporárias, mas que trazem algum risco, né? Segundo Soares et al. 2008.
O estado gravídico puerperal não deve ser visto apenas como uma questão fisiológica, segundo Leite et al. 2011. Há modificações psicológicas, sociais que influenciam também na saúde do binômio mãe-filho. A morte está ligada à vida, embora vista como fenômenos opostos, né? Porque um traz felicidade e o outro traz tristeza. Então, são fenômenos que são previstos na vida social, né? Na vida do ser humano e de outras espécies, porém com sentimentos opostos. As mulheres com maior risco, segundo o Souza 2011, são mulheres que são muito novas, abaixo de 15 anos, 16 anos, 12 anos, 13 anos, até 11 anos, que são casos, alguns casos que ocorrem, e acima dos 40 anos. É uma gravidez de risco e pode ocasionar alguma ocorrência inesperada. Por isso o pré-natal é tão importante. Aqui podemos acompanhar na figura 1 a evolução da gravidez mês a mês. Temos aqui o concepto, o saco gestacional, a acomodação na placenta, a disposição do feto, até o seu giro, encaixamento e parto, né? Chegando aqui no mês. Então, é bem dinâmico. A FIGO, em 1967, aprovou o conceito de morte materna não obstétrica, né? Casos de acidentes e outras situações domésticas que podem levar à morte. A gestação deve ser considerada um processo peculiar que envolve possibilidade, né? Segundo o estudo de Keilig et al. 2008. Então, são possibilidades que podem ocorrer. Pode ter um feto macrossômico, pode ter dificuldade na passagem, precisar de uma reversão de parto normal para parto cesáreo, que pode levar a uma complicação. Então, tudo isso deve ser avaliado. Conforme Viana et al. 2011, em consonância com Brasil 2007, afirma que a frequência de morte materna destaca-se por sua conceitualização, pela sua conceitualização, pois vários enfoques relativos à abrangência do evento, por inclusão ou não do aborto, períodos de tempo pós-parto, tipos de causas cirúrgicas, né, necessidades medicamentosas, entre outros. A morte materna por causas obstétricas diretas são aquelas que estão relacionadas durante o parto, ao parto puerpério, né, até 42 dias. As indiretas ocorrem após os 42 dias, por problemas circulatórios, renais, hepáticos e outros que não estão relacionados com a obstetrícia direta. A classificação da morte materna é dividida em morte materna obstétrica, relacionada diretamente ao parto puerpério, a morte materna obstétrica indireta, relacionada a condições fisiológicas pregressas, e a morte materna não específica. Aí não há uma conclusão, ou o processo está em investigação, ou pode ter sido um acidente de carro, um acidente doméstico, como citado anteriormente. O surgimento do controle da mortalidade materna. Muitas das transformações econômicas e sociais que têm ocorrido no mundo desde 1945, término da Segunda Guerra Mundial, é influenciada por associações mundiais, como a Cúpula do Milênio, que em setembro de 2000 traçou medidas dos 8 jeitos de mudar o mundo, que foi o combate à fome e à miséria, a melhoria na educação e qualidade do ensino infantil e a todos, igualdade entre os sexos, proteção contra a mortalidade infantil, melhorias na saúde da mulher gestante, combate à AIDS, qualidade de vida e todos para o desenvolvimento. Então, o enfoque desse trabalho foi justamente aqui em melhorar a saúde das gestantes, que rodou o enredo do trabalho. O surgimento do controle da mortalidade materna. A mortalidade materna é uma epidemia silenciosa e um indicador social muito sombrio, né? Hoje a mortalidade materna é colocada como problema de saúde pública, né? Tem um enfrentamento direto por ações governamentais, tanto
na sua esfera maior, federativa, estadual, como municipal, que é o ponto de maior combate, onde a saúde realmente acontece por gestão local e direta, né? A ONU definiu prioridades e metas de esforços no desenvolvimento mais justo, né? Em 1986, a OMS estimava que ao menos 500 mil mulheres morriam no parto, né? Isso são fontes da ONU BR 2016. O jornal D24AM 2013 afirma, através do Ministério da Saúde, que no Brasil a taxa de mortalidade materna registrou queda de 52% entre 1990 a 2010, saindo de 141 mortes maternas para 68 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Realmente uma redução bem significativa, porém ainda fora do esperado, que no acordo do objetivo do milênio é chegar a 20 óbitos, menos de 20 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Doenças da gravidez relacionadas à morte materna obstétrica direta. Segundo França Vieira, 2012, doenças hipertensivas específicas da gravidez DEG está relacionada diretamente com uma grande fatia da quantidade de morte materna. A infecção puerperal é conhecida como uma das principais causas de mortalidade, de morbidade materna. O seu principal agente etiológico é o Streptococcus B, está fortemente correlacionado com o parto cesáreo, que é a manipulação também, manipulação da equipe também em transmissão de infecção cruzada. Doenças da gravidez relacionada à morte materna obstétrica indireta. A morte materna obstétrica indireta é aquela que resulta de doenças pré-existentes ou que se desenvolve durante a gravidez, não devida a causas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez, né? Mulheres com problemas renais, com problemas cardíacos, circulatórios, são grandes exemplos disso. Surgimento do controle da mortalidade materna no Brasil. Aqui nesse gráfico podemos ver que de 1900 a 2014 a redução foi muito grande, passando dos 50%, né? Mais aqui na razão da morte materna em 2011, 63,9% de óbitos, ainda está mais de 3 vezes maior do que o objetivo pede, né? Que é abaixo de 20%. Mas a queda foi de 55,3%, é muito importante. E a maior queda foi entre 2000 e 2008, baixando quase 9% ao ano até 2010. Mas para atingir a meta em 2015, a redução de 16% ao ano. Então não conseguiu bater a meta, mas o esforço foi visto. Nesse outro slide podemos ver aqui a quantidade de mortes de acordo com a causa, né? A hipertensão gestacional por doenças DEG, hemorragias, abortos, infecção puerperal e doenças circulatórias, né? Essa última está relacionada com a morte materna obstétrica indireta, né? A hipertensão arterial ou hipertensão específica da gravidez DEG no Brasil é a que mais leva mulheres ao óbito. O surgimento do controle da mortalidade materna no Brasil, né? A taxa de mortalidade materna para cada 100 mil nascidos vivos de 1996 a 2014. Podemos ver que saiu de uma base de 50 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Há variações, mas chegou a um ponto de estagnação e não evoluiu muito. Nós vamos ver essa evolução nos próximos slides, que há realmente uma redução maior ainda. Bom, as principais causas de morte materna na cidade de Manaus, né? Castro et al. 2016 nos revela que a maioria dos óbitos maternos no município de Manaus ocorrem por causa obstétrica direta, o que já é esperado também no Brasil e em muitos lugares do mundo. Nesse slide podemos ver que
a maior causa de morte materna em Manaus, que é o objetivo do estudo, foi por causas relacionadas a PA, doenças de hipertensão. Isso é o diagnóstico já fechado, né? Mas aqui, em outros, né, que são complicações, são várias complicações cirúrgicas, outras condições, mortes, então são todos os outros juntos que tem aqui um total de 27. Mas as especificadas por diagnóstico, podemos ver aqui que é relacionadas a PA e a infecção puerperal. Nesse gráfico 4, podemos perceber aqui com a linha de tendência que as outras condições tendem a crescer, mas aí são um conjunto de várias consequências que levaram ao óbito, né? Mas a infecção puerperal na cidade de Manaus tem uma predominância grande, porém estão decaindo, né? A grande maioria. E se você reparar, se vocês conseguirem reparar, os relacionados a PA tende a crescer, né? Então, podemos avaliar neste gráfico que, embora a infecção puerperal tenha um número alto, ela tende a cair. Já a hipertensão, doenças hipertensivas têm probabilidade de crescimento ao longo dos anos. Então, tem que ser bem avaliada essa condição. Relação entre a assistência pré-natal e a morte materna em Manaus. Segundo Ramos 2013, em comum acordo com Castro et al. 2016, consideram que um atendimento pré-natal pode influenciar positivamente nos indicadores de sensibilidade da morte materna. Por quê? Porque se acompanhando o pré-natal, consegue traçar medidas de desenvolvimento esperado e conseguimos avaliar possíveis condições que possam complicar na gravidez e intervir de forma rápida, né, em tempo hábil, para se prevenir uma morte, podendo classificar essa gestante em uma gestante de alto risco e ter medidas de controle e prevenção de óbito e perda, né, por aborto. Então é muito importante essa avaliação pré-natal. A relação entre assistência pré-natal e morte materna. Esse gráfico aqui mostra que temos muitas gestantes acompanhadas, né? Gestantes não acompanhadas são muito poucas, né? E tende a diminuir cada vez mais, né? Porém, gestantes com 7 consultas ou mais, aí já cai para metade, menos da metade, na verdade. Então, eu não consigo manter um pré-natal estável com possibilidades positivas se a grande maioria inicia faz 2, 3 meses e abandona o pré-natal. Este é um indicador de sensibilidade que pode reduzir a morte materna. É a permanência nessa mãe durante todo o seu período gravídico. Quantitativo e a razão da mortalidade materna em Manaus, né? Distribuição da frequência e permanência em porcentagem de mortes maternas por causa direta, por causas indiretas e não especificadas, com referencial ao número de nascidos vivos e a razão da morte materna em Manaus no período de 2011 a 2015. Então, nesse quadro bem distribuído, nós podemos ver o número natural, o número em percentual e a razão da mortalidade materna no período de análise do trabalho. Podemos ver aqui que em 2014 foi o ponto do ápice da morte materna. Tivemos 42 óbitos maternos, 21 foram por causas obstétricas diretas, 18 por causas obstétricas indiretas e 3 por causas não especificadas ou que estão em análise, né? Esse foi o ponto alto, mas o que mostra o trabalho? Que em nenhum dos anos Manaus conseguiu atingir o objetivo de menos de 20 óbitos por cada 100 mil nascidos vivos. Então, é muito importante avaliar essas causas. Nos próximos slides iremos ver as distribuições desse perfil. A média total, né, se eu for considerar
os 5 anos de avaliação, né, 2011, 12, 13, 14, 15, eu vou ter aí uma média de 61,62 casos de morte materna para cada 100 mil nascidos vivos. São números ainda altos, né, que podem ser reduzidos com a devida avaliação. Souza 2011 relata que, com uma implementação de ações específicas, o planejamento familiar, a atenção ao aborto previsto em lei, que são os casos que ocorrem em situações de estupro ou possibilidade de morte se continuar com a gestação, é previsto por lei o abortamento desse feto com consentimento judicial. Né? Aqui nesse quadro, na tabela, no quadro 3, com total de partos normais, partos cesáreos e outros partos, podemos observar que por pouca diferença eu tenho mais partos normais do que partos cesáreos nesse período, o que pode estar justificando aí a quantidade de óbitos maternos por infecção puerperal, né? Os partos que são realizados por doulas, em banheiras, em casa, na cama, acompanhado pela família, são, de certa forma, irrelevantes, pois nesse período podemos observar que foi só em 2014 que eu tive um pouco mais de 100 partos, frente ao parto normal e cesárea que passa dos 20 mil por mês, né? Passa dos 20 mil por ano, na verdade. Então, é bem significante essa quantidade de partos por doula e outros tipos de partos, ainda nesse momento. Neste próximo slide, podemos observar aqui, já com os dados do trabalho, né, perfil racial mais atingido pela morte materna na cidade de Manaus. Então, no gráfico 6, a distribuição percentual da morte materna por raça. Podemos observar aqui que a predominância nesta região é da cor parda, né? Não branca nem negra. Podemos observar também que em outras regiões do Brasil, a predominância negra é na Bahia, no Rio de Janeiro, predominância caucasiana branca no Rio Grande do Sul, mais ao sul do país. Então, o Brasil é um país bem miscigenado, mas tem regiões que têm prevalência. Aqui, nesse próximo slide, temos que a relação de outros estudiosos desse assunto, né? Em consonância aos achados desse estudo e com os estudos de Castro Ramos 2016, observou-se a predominância da morte materna em mulheres pardas de 79%. Esta evidência pode estar relacionada às similaridades regionais e culturais de Manaus. Como falei anteriormente, a predominância da cor aqui é a parda. Perfil educacional mais atingido pela morte materna em Manaus. Conforme Castro Ramos 2016, entendem que a baixa escolaridade pode afetar negativamente a formulação de conceitos dos princípios do autocuidado em saúde, a noção de conservação ambiental e a percepção da necessidade de atuação da indivídua como um cidadão em contextos sanitários coletivos. Resumindo, a pessoa não vai ter um autocuidado, uma higiene pessoal tão acurada, não vai se importar com curativos na hora, né, de uma episiotomia ou até mesmo de um parto cesáreo, e não tenha preocupação, ou talvez não tenha condições de ter um ambiente coletivo ou individual saudável. Individual dentro da sua casa, quarto, e coletivo, bairro. Aqui temos muitas situações de invasão. Nesse slide, conseguimos comprovar pelas barras a quantidade de mulheres mais afetadas. Então, essas mulheres que possuem escolaridade de 8 a 11 anos de estudo são o público mais vulnerável. A sensibilidade da morte materna é maior nelas. Tanto é que a linha de tendência é de aumentar. Podemos ver que em seguida vem as mulheres de 4 a 7 anos de estudo. Só que temos que levar em consideração que eu pego uma quantidade grande de massa de mulheres que tem também de 8 a 11 anos de estudo. Essas, em amarelo, têm uma quantidade de estudo menor, sendo que
Também a idade é muito menor. Então, são mulheres que estão entrando na maturidade sexual, então devemos ter esse cuidado na avaliação. Perfil etário mais atingido pela morte materna em Manaus. O maior risco da morte materna se encontra entre mulheres mais jovens ou com idade mais avançada, segundo Castro et al. 2016. Conforme Ramos 2013, e em comum acordo com Castro e Ramos 2016, acreditam que as mulheres com maior idade e afrodescendentes são as que apresentam maior suscetibilidade a doenças hipertensivas específicas da gravidez, a DEG. Soares e Floriano, 2008, consideram que a idade materna menor que 17 anos e maior que 35 anos representam um fator de risco importante na gravidez. Apesar da idade ser uma variável importante na análise desse estudo, é importante a inferência de que a faixa etária não pode ser considerada um único fator isolado para a ocorrência dessas complicações de maternidade, sendo que o pré-natal pode determinar um cuidado específico e uma prevenção de qualquer complicação, desde que seja seguido conforme o prescrito nos protocolos do Ministério da Saúde. No quadro 4, que fala sobre a distribuição da frequência e percentual de morte materna referente à faixa etária em Manaus, período de 2011 a 2015, nós podemos ver que de 10 a 14 anos são poucos casos. Se são poucos casos, são considerados também um número de menor relevância, de menor frequência, porque há sim a gravidez nessa faixa etária, mas é uma gravidez mais assistida, embora muito perigosa, porque aqui tem 1% que ela deixa de ser importante. Já aqui, de 15 a 19 anos, tem um aumento dessa frequência, Só que 21% das mulheres que faleceram nessa época. É um número que se deve considerar e ter cuidado. Porém, a grande maioria aqui, nesse trabalho, está de 20 a 29 anos e corresponde a 40%, porque a grande massa das mulheres que engravidam estão nessa faixa etária também. Por isso, também ela tem um indicador de sensibilidade maior, Em seguida, nós temos a faixa etária de 30 a 39 anos, também com um número bem relevante, 34%. Já a faixa de idade de 40 a 49 anos, também citadas pelos autores que participaram desse trabalho, os autores que eu falo dos trabalhos acadêmicos, dizem que o grande risco está aqui. Porém, no nosso estudo, apenas 4% foram encontrados dentro dessa faixa etária. Porque o volume de mulheres que engravidam nessa faixa etária é menor do que os que engravidam dessa faixa etária. As mulheres que engravidam nessa faixa etária são a grande maioria, então elas têm também a maioria dos casos, mas não podemos relevar. Então, temos aqui que mulheres com faixa etária de 20 a 29 anos em Manaus tem um percentual muito maior e o indicador revela a sensibilidade nesta faixa etária. Aqui podemos ver no gráfico tipo pizza, a separação do montante. Então nós percebemos aqui que as mulheres de 20 a 29 anos realmente pegam pelo menos quase metade dos casos presentes em Manaus, seguida pela grande maioria também de mulheres de 30 a 39 anos. Essas duas fatias do gráfico pizza representam aqui cerca de 74% dos casos, Não podemos descartar
as consequências do parto na infância, né? Nessa fase primária da adolescência, e nem na fase madura da mulher. Porém, a nossa sensibilidade maior é de 20 a 39 anos. Perfil do estado civil das mulheres mais atingidas pela morte materna na cidade de Manaus. Embora a situação conjugal não tenha um indicador específico dentro da morte materna, muitos autores associam o fato de não ter uma situação conjugal estável com um fator de risco para a morte materna, pelas desvantagens socioculturais e econômicas e pelo tardio acesso aos serviços de saúde, segundo o governo 2011. É de grande valia salientar que, mesmo na região sudeste, que apresenta infraestrutura e condições de desenvolvimento socioeconômico melhor avaliada que a região norte, os estudos mais recentes apontam a razão da morte materna com valores elevados na categoria de mulheres solteiras, com tendência a aumentar predominantemente entre elas. Castro Ramos, 2016. O que acontece? Acredita-se que a mulher que é sozinha, sem o companheiro, não necessariamente precisa ser o companheiro homem, né? Porque tem situações de arranjos sociais que o companheiro ou a companheira é do mesmo sexo, ou então é considerado trans. De fato, há casos assim, só que a falta de um companheiro ou companheira limita essa mulher a tomar decisões e trabalhar, buscar o sustento. Ela perde o apoio, então acaba sendo mais vulnerável, tanto social como economicamente. Isso sim é uma desvantagem, e isso é um indicador de sensibilidade. Neste gráfico tipo pizza, podemos observar que o grande percentual de mulheres atingidas pela morte materna são solteiras, o que comprova que uma mulher solteira perde o apoio socioeconômico e cultural. Estão vendo? Porque ela passa a se importar menos. E o companheiro aqui não necessariamente tem que ser o esposo ou o marido formalmente comprovado pela situação do estado civil, mas sim um namorado, ou amigado, ou até mesmo parceira de mesma sexualidade, ou trans. O que estou contando aqui é o companheirismo, né? As mulheres casadas também têm um volume de gestação muito alto, mas o percentual de acometidas não passa de 17% do total. 23 casos em 5 anos, né? Nós podemos ver que divorciadas têm zero, geralmente são mulheres mais maduras que já têm família, né? Então, tende aí a não procurar uma outra gravidez. Viúvas, 1%, né? Geralmente as viúvas já têm uma idade maior. E ignorados e outros somam aí 15%, né? Merece aí uma gravação, merece aí uma apuração mais acurada. Perfil ocupacional das mulheres mais atingidas pela morte materna. Quando a mulher não informa uma ocupação profissional, os médicos ou os demais profissionais responsáveis pelo preenchimento das declarações de óbitos, conhecida como DO na nossa região, ou declarações de nascidos vivos, denominadas DNVs, as declaram como do lar ou ignorada. No gráfico a seguir, vamos observar que o total de mulheres do lar, mesmo tendo maior valor numérico, apresentam linhas de tendência a reduzir-se nos próximos anos, né? Mulheres com nível superior apresentam valores numéricos menores, né? São situações que nós já discutimos nos slides anteriores, que quanto maior o nível de instrução, aumenta-se o autocuidado, né? Mulheres de nível técnico e estudantes apresentam discreta tendência de crescimento para esse indicador, né? O que denota aí que quanto mais especializadas as mulheres são, mais autocuidado elas apresentam.
No gráfico de colunas, agora sobre o perfil ocupacional de mulheres atingidas pela morte materna, podemos ver que a grande maioria é considerada do lar, mas não significa que estas mesmas não trabalhem, pois aqui há muito comércio informal, mulheres que vendem Avon, que limpam casas, residências, que prestam serviços, né, de cozinha, montando pratos, sobremesas, diversos serviços que são feitos em sua residência ou que não necessitem um compromisso de horário fixo, e sim um ganha-pão informal, digamos assim. Porém, podemos observar que, mesmo tendo números elevados, a tendência é diminuir nos próximos anos. Agora sim, o perfil de mulheres com nível técnico e estudantes tendem a aumentar no decorrer dos anos, né? É de fato a grande maioria, né, das mortes maternas, se retirarmos aqui a do lar. Então, tendência de diminuir profissionais do lar, tendências de aumentar as que são de nível técnico e as estudantes, né, em cinza e em vermelho aqui, ok? No acumulado do perfil ocupacional de mulheres atingidas pela morte materna, podemos observar aqui, com 49%, né, 64 casos, as profissionais do lar, né, que eu trabalhei ali no slide anterior. Profissionais de nível técnico chegam a 15%, e estudantes 11%. Há uma relação que apresenta aqui 10% de ignorados e profissionais de nível fundamental, né? Agentes de limpeza, entre outros, que são nível fundamental, apresentam 7% do total de casos. Desigualdades geopolíticas e social na morte materna, né? Principais locais de ocorrência da morte materna em Manaus. Conforme Ramos 2013, no Brasil, a segunda área de maior prevalência da morte materna encontra-se na região norte, e os locais de maior ocorrência são as maternidades públicas, o que não é surpresa para nós, porque o grande fluxo de partos ocorre nestas unidades. Nesse gráfico de colunas, podemos observar que a grande maioria esmagadora na contagem numérica e percentual de casos de óbito maternos encontram-se em hospitais públicos de referência, né? Esses hospitais absorvem a grande maioria dos partos, cerca de 90%, 80%, fica variando entre 80% e 90% mês a mês. Porém, os hospitais públicos não referenciados também têm uma contagem alta. São situações de acidentes, né, automobilísticos, entre outras situações de urgência e emergência, que a mulher já está grávida e acaba vindo a falecer. São os óbitos maternos não obstétricos, na sua grande maioria. Se observarmos aqui a linha de tendência em azul, os hospitais públicos referenciados tendem a diminuir, né? E os hospitais referenciados privados tendem a um leve aumento. Por quê? Porque aqui na cidade existem planos de saúde e estão aumentando esses planos com valores mais acessíveis, né? E muitas empresas pagam esses planos para os seus funcionários. Então, tem aí uma tendência de aumentar o número de planos de saúde. Então, podemos ver aqui uma pequena tendência de crescer nos próximos anos. Mortalidade materna tardia em Manaus. Vega et al. 2017 declara que a morte materna tardia é enquadrada no Código Genérico O96, conforme o inciso 10, vigente desde 1994 no Brasil. Ou seja, não existe a possibilidade de especificação das causas obstétricas direta ou indireta que levaram à morte materna, como também não são incluídas no cálculo da razão de morte materna. Cardiopatias no puerpério, problemas renais, podem também estar associados a essas
a esses óbitos, né? No município de Manaus, constatou-se 5 óbitos maternos tardios. Porém, não foi possível conseguir uma análise investigativa profunda desses casos, pelo menos não ainda, né? Pois é demorado esse processo de investigação, né? E acaba caindo aí numa outra denominação, né? Mortes maternas não especificadas. Então, é uma forma de análise também desses óbitos. Neste gráfico tipo pizza, né, que mostra que o acumulado de morte materna tardia de 43 dias a 1 ano após o parto, né, período conforme a faixa etária em Manaus, no período de 2011 a 2015. Né? Nós temos aqui na série, no ano de 2015, 3 casos, que correspondem a 60%, e 2014 um caso, 2012 um caso. Em 2011 não houve, nem em 2013 houveram casos de óbito materno. Então podemos ver aqui que é bem pequena essa situação, né, de partos, de morte materna tardia em Manaus. Não tem muitos casos. Então, em 5 anos tivemos aí apenas 5 casos, né? Se formos botar na média, um caso. Com relação ao período gravídico mais atingido na morte materna na cidade de Manaus, o período de maior estimativa de risco é durante a gravidez e parto, né? Isso já é esperado, que são fases aí mais difíceis, né? Nesse destacam-se a necessidade de enfrentamento e redução da morte materna na cidade de Manaus. As taxas de cesariana nesse período eram muito altas e estavam em tendência de aumentar e de forma sistemática, né? Isso aconteceu em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos também. Por causa da redução da dor, né? Praticidade de fazer, programação, tudo isso são fatores. Há também denúncias sobre a medicalização excessiva nos partos vaginais, né? Para estimular as contrações, e a prática rotineira de episiotomia, que é aquele corte lateral na genitália feminina para facilitar a saída do feto. O uso indiscriminado de ocitocina e outros procedimentos não recomendados também são citados por Ramos 2013. Nesse gráfico tipo pizza, podemos aqui salientar e observar que a grande maioria dos casos ocorreram no puerpério, né? Que é de 0 a 42 dias após o parto, 73%. E 23%, né, 31 casos, aconteceram óbito na gravidez. A mulher estava grávida ainda. Né? Irrelevantemente, 4% aconteceram da forma tardia. A mortalidade materna distribuída por zona de moradia em Manaus, né? Castro Ramos 2016 acreditam que a procedência de mulheres de outros municípios do estado do Amazonas podem ser um indicativo da inexistência de uma rede de serviço nos locais de menor volume de população e menos desenvolvimento. Há indício de busca pelos serviços no período antes do parto em serviços dos grandes centros urbanos, no caso Manaus, que é uma referência no Amazonas. Conforme dados do IBGE 2010, em consonância com a Censa 2013, entre os anos de 2000 a 2010, a população manauara cresceu de 28,2% e o número de habitantes da capital amazonense saltou de 1.405.835 habitantes para 1.802.014 moradores. Né? Eu falo de moradores, não de toda a demanda que vem de outros municípios também, que podem influenciar negativamente nesse indicador. Segundo o Severiano, em 2014, a Zona Norte registrou um maior crescimento no índice de residência dentro da região da cidade. Realmente, a Zona Norte ela teve maior crescimento urbano na construção de edifícios de moradia, né? São as moradias verticais, enquanto a Zona Leste, que cresceu bastante também, tem mais residências horizontais em pontos específicos e muitas favelas também, né? Casas que não são planejadas, situações de invasão, entre outros.
Nesse gráfico 19, tipo pizza, que podemos ver aqui em porcentagem no acumulado, a Zona Norte apresentou 42 casos, cerca de 33% das mortes maternas, seguida aqui da Zona Oeste, né, com 25%, e Zona Leste com 22%. Zona Sul apenas 2%, Zona Rural 1%. Zona Rural são os municípios que enviam suas mulheres grávidas para o centro de referência, no caso Manaus é centro de referência. Zona Sul temos poucos habitantes, é uma área mais comercial. A Zona Oeste e a Zona Norte foram as que mais cresceram em residências verticais, por isso o maior número de pessoas também. A Zona Leste, a situação de crescimento demográfico em horizontal, porém em muitos casos de invasão, o que prejudica também no desenvolvimento sociocultural econômico. Então podemos ter essa avaliação aí, traçar um indicador de sensibilidade dentro desses conceitos. Riscos e benefícios desse trabalho. Benefícios: criar pontos de análise e indicadores de sensibilidade a fim de criar subsídios para reduzir a morte materna na cidade de Manaus e atender os objetivos do milênio. Riscos: essa pesquisa oferece pequeno grau de risco no que se refere à compilação de dados, elaboração de quadros ou erros matemáticos na confecção de gráficos. Não acredito que tenha ocorrido nesse trabalho. Conclusão: o resultado dessa pesquisa mostrou que a maioria das mortes maternas ocorreram por causas obstétricas diretas no ambiente hospitalar, sendo de grande maioria na esfera pública, nos hospitais de referência. E as concentrações demográficas ocorreram, na sua maioria, na zona norte, oeste e leste, né, respectivamente. Observou-se também a disparidade entre o número de gestantes na faixa etária de 20 a 29 anos. Foram a grande maioria dos casos de gravidez e de óbitos. E a escolaridade entre essas mulheres, na grande maioria, também era de 8 a 11 anos. Isso nos leva a refletir quanto a qualidade da assistência oferecida no que se refere à orientação e acompanhamento pré-natal. Deve-se considerar também o nível educacional, né, na atenção educacional básica, média e até superior, tá? Situações importantes, essas que devem ser lembradas, né? Outra situação é o acompanhamento pré-natal e se há profissionais capacitados disponíveis para a realização de consultas, quais as estratégias são utilizadas para manter essa gestante vinculada ao programa de pré-natal, quais as principais medidas estratégicas tomadas pela Secretaria de Saúde para reduzir, né, essa morte materna, esse indicador de morte materna, que devem ser adotadas nos próximos anos, né? Já encontrando os pontos de maior sensibilidade, melhor fica a atuação do ente público no enfrentamento dessas condições. Aqui são as autorizações pela Plataforma Brasileira, né? Plataforma de aprovação de estudos, né? Nosso trabalho aqui foi aprovado dentro dessa plataforma. E aqui também a coparticipação da Secretaria Municipal de Saúde na sua autorização de fornecimento de dados. Esse aqui é o nosso produto que foi disponibilizado para a Secretaria Municipal de Saúde, entregue para o público feminino adolescente, né, que aborda aqui a saúde da adolescência, né, gravidez. Esse presente você escolhe quando ter, né, DSTs podem ser evitadas, basta se prevenir. Então, é um folheto educativo que estimula aqui a proteção sexual para a prevenção de STs e também o planejamento familiar. Nesse próximo slide, eu apresento a vocês as nossas referências. Brasil, Ministério da Saúde, Manual dos Comitês de Mortalidade Materna, Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica de Saúde da Mulher, terceira edição, Brasília 2007. Deixo os demais para a leitura dos interessados.
Com isso, finalizo a apresentação dessa dissertação, um pouco longa, mas bem complexa. Agradeço a todos da banca e obrigado.